Essa, nas imagens, voltando de bicicleta para casa, é Ana Caroline. Ela não sabia, mas pouco tempo depois, seria vítima de um dos crimes mais cruéis que chocariam o Maranhão. Agora vamos entender o que de fato aconteceu nessa história. Ana Caroline Souza Campelo tinha apenas 21 anos e morava no interior do Maranhão. Conhecida por amigos e familiares como uma jovem trabalhadora e tranquila, ela levava uma vida simples. Nas poucas fotos que ainda circulam pela internet, aparece sorrindo ao lado de pessoas próximas, demonstrando uma personalidade alegre e discreta. Em determinado momento de sua vida, Ana iniciou um relacionamento com outra mulher e decidiu construir uma nova rotina ao lado dela. As duas passaram a morar em Maranhãozinho, uma pequena cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Centro do Guilherme, município onde Ana havia vivido anteriormente. Era uma região pacata, onde praticamente todos os moradores se conheciam. Em cidades assim, a rotina costuma ser previsível. As ruas ficam vazias durante a madrugada e dificilmente algo foge da normalidade. Foi justamente essa sensação de tranquilidade que fez com que ninguém imaginasse o que aconteceria nos dias seguintes. Ana trabalhava em um posto de combustível e frequentemente encerrava seu expediente durante a madrugada. Como fazia o mesmo trajeto praticamente todos os dias, voltar sozinha para casa não parecia representar qualquer perigo. Era uma rotina comum. Ela saía do trabalho, pegava sua bicicleta e seguia pelas ruas quase desertas até chegar em casa. Na madrugada de 10 de dezembro de 2023, tudo parecia seguir exatamente como sempre. Ana terminou mais um turno de trabalho e iniciou seu retorno para casa. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível vê-la voltando de bicicleta pelas ruas de Maranhãozinho em direção à sua residência. Esse foi o último registro conhecido de Ana antes de seu desaparecimento. As horas passaram e Ana não chegou em casa. Inicialmente, familiares e pessoas próximas acreditaram que poderia ter ocorrido algum imprevisto. Porém, conforme o tempo avançava, a preocupação começou a aumentar. Tentativas de contato não tiveram resposta. Mensagens ficaram sem retorno. Ligações não eram atendidas. Quando amanheceu e ainda não havia qualquer notícia de Ana, familiares começaram a procurar informações pela cidade. Amigos passaram a ajudar nas buscas e moradores tentavam descobrir se alguém havia visto a jovem durante a madrugada. A sensação de que algo grave poderia ter acontecido crescia a cada hora. Durante as buscas, alguns pertences de Ana foram encontrados próximos à região onde ela costumava passar. Entre eles estavam objetos pessoais que aumentaram ainda mais a preocupação das pessoas envolvidas nas buscas. Aquilo indicava que algo realmente havia acontecido durante seu trajeto para casa. Pouco tempo depois, veio a notícia que ninguém queria receber. O corpo de Ana foi localizado em uma área afastada. Segundo as investigações, ela havia sido levada para outro local após deixar o trabalho. A confirmação da morte causou enorme comoção em Maranhãozinho e também em cidades vizinhas. Muitos moradores ficaram em choque com o caso. De acordo com os investigadores, a causa da morte foi asfixia. As circunstâncias encontradas no local indicavam um crime extremamente violento. A repercussão foi imediata e o caso rapidamente passou a ser comentado em toda a região. A brutalidade do crime foi tão grande que o velório precisou acontecer com o caixão fechado, impedindo que familiares e amigos realizassem uma despedida da forma como normalmente acontece. O caso gerou forte comoção entre moradores de Maranhãozinho e de cidades vizinhas. Com a confirmação do crime, a polícia iniciou uma força-tarefa para identificar o responsável. Investigadores começaram a ouvir testemunhas, analisar informações repassadas por moradores e reconstruir os últimos passos de Ana. O objetivo era entender exatamente o que havia acontecido entre o momento em que ela deixou o trabalho e o instante em que desapareceu. Foi durante essa etapa que surgiu uma das provas mais importantes de toda a investigação. Ao analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas ruas da cidade, os investigadores encontraram registros feitos durante a madrugada do desaparecimento. Nas gravações, Ana aparecia pedalando normalmente em direção à sua residência. Porém, outro detalhe chamou a atenção. Pouco depois de sua passagem,
Um homem em uma motocicleta surgiu seguindo praticamente o mesmo trajeto realizado por ela. Naquele momento, as imagens passaram a ser analisadas com extrema atenção. Os policiais começaram a verificar quem era aquela pessoa e qual poderia ter sido sua participação nos acontecimentos daquela noite. À medida que a investigação avançava, novas informações começaram a surgir. Testemunhas foram ouvidas e diversos detalhes passaram a ser confrontados pelos investigadores. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Segundo as apurações, o principal suspeito apresentou comportamentos considerados estranhos após o crime. Algumas atitudes despertaram a atenção dos policiais e fortaleceram ainda mais a linha investigativa seguida pelas autoridades. Além disso, elementos reunidos durante as diligências ajudaram a conectar o suspeito aos fatos investigados. Após semanas de trabalho, os investigadores chegaram ao nome de Eliseu Carvalho de Castro. Ele trabalhava próximo da região e também morava nas proximidades. Até aquele momento, não era visto como alguém que despertasse suspeitas entre os moradores. No entanto, o conjunto de evidências reunidas pela polícia fez com que ele se tornasse o principal investigado do caso. No final de janeiro de 2024, pouco mais de um mês após o crime, Eliseu foi preso. A prisão representou um avanço importante para as investigações e trouxe uma resposta aguardada por familiares, amigos e moradores que acompanhavam o caso desde o desaparecimento de Ana. Posteriormente, o Ministério Público apresentou denúncia contra o suspeito. O processo passou a tramitar na Justiça e continuou sendo acompanhado de perto pela população da região. Entre os pontos analisados pelas autoridades estavam as circunstâncias do crime e a possível motivação por trás dele. Segundo a linha investigativa apresentada pelas autoridades, uma das hipóteses consideradas durante o caso envolvia a orientação sexual de Ana, que mantinha um relacionamento com outra mulher. Esse ponto passou a fazer parte das discussões em torno da motivação do crime durante o andamento das investigações e do processo judicial. Até hoje, a história de Ana Caroline permanece viva na memória de muitos moradores do Maranhão. O caso ultrapassou os limites de Maranhãozinho e se tornou conhecido em diversas partes do estado. Mais do que uma notícia policial, a história representou a interrupção de uma vida que ainda estava apenas começando. Ana tinha sonhos, planos e objetivos para o futuro. Naquela madrugada, ela apenas seguia o caminho de volta para casa, como havia feito tantas outras vezes. Mas seu desaparecimento deu início a uma investigação que mobilizou uma cidade inteira e transformou seu nome em um dos casos mais lembrados da região. E é justamente por isso que sua história continua sendo contada até hoje.